Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Giovana, sou coordenadora de marketing aqui da Doni. Quero dar as boas-vindas aí a todos vocês, agradecer a participação de vocês e agradecer também o Ricardo Kimura, nosso CEO aqui da Doni, que veio falar um pouquinho para a gente aí sobre escaneamento, o scanner Tri-Shape, e também agradecer a Gláucia, que é gerente de marketing e da Academy Tri-Shape. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo Kimura, trabalho agora há 10 anos já com odontologia digital, com impressão 3D, com ferramentas de fabricação digital voltadas para odontologia. E a ideia hoje é trocar uma ideia com vocês que tiveram contato com os scanners, com as tecnologias da Trishape através da Doni 3D nas últimas semanas, nos últimos meses, para a gente tirar as dúvidas num bate-papo um pouco mais aberto, mais descontraído também. Então, por favor, fiquem à vontade para mandar as dúvidas de vocês, caso tenham, pelo chat. Se vocês preferirem abrir o microfone e falar também, fiquem à vontade. Quando vocês estavam preenchendo as inscrições, tinha um campo ali para preencher as dúvidas. A gente vai passar por várias daquelas dúvidas, tá? As que não foram duplicadas, que já vieram ali pelos formulários, tá bom? Deixa eu só conferir se a Glaucia já está preparada aí e a gente começa então. Tô aqui já, Ricardo, tô Então, preparada. beleza. Show. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Gi, me confirma, por favor, se você tá. Tá tudo certo. Tá, beleza, então vamos lá. É uma informação da Trishape, roubei, tá lá do site de vocês, né? Um pouco desatualizada, confesso, o dado é lá de 2020, mas que mostra a adoção das tecnologias de escaneamento intraoral mundo afora. É interessante porque, historicamente, quando a gente fala de tecnologia, nos mercados menos desenvolvidos, como é o nosso caso, geralmente a gente tem a impressão que as coisas estão acontecendo mais devagar, ou que em outros países é mais fácil adotar, ou porque estão mais perto dos desenvolvedores e fábricas, mas o que a gente vê, pelo menos na odontologia, falando do CAD/CAM de maneira geral, é muita coisa legal acontecendo no Brasil, muitas tendências também sendo lançadas aqui, e interessante porque a gente, enfim, assim, com a inventividade e a criatividade do nosso povo, consegue adotar recursos aí que às vezes também não tinham sido pensados em outros países. Se a gente pensa no mundo afora, na penetração aí dos scanners intraorais, nesse dado de 2020, a gente vai ver países lá como os países nórdicos, a Noruega, os Estados Unidos, já passando de 40%, e no Brasil, algo estimado ali entre 11% e 13% de adoção. E aí o que acontece é que faz parte do nosso trabalho também, né? A gente conversa com as empresas que trabalham com tomógrafos, com outros scanners, a gente trabalha com as impressoras e com as fresadoras. E aí, ao longo desses últimos anos, o que a gente estava imaginando é que em 2024, 2025, no Brasil, a gente estava chegando perto de algo como 15% dos odontólogos já se beneficiando aí dessas tecnologias de fabricação digital, o escaneamento, o desenho, a fabricação. Tem uma atualização no número lá do finzinho de 2024 que era nos Estados Unidos, nos países nórdicos, na Austrália, se você fosse ao dentista para fazer uma moldagem, em mais que metade das vezes você seria escaneado, né? Passaria por um processo de moldagem digital. E nesses países, mais do que um terço de todos os casos iniciados nos laboratórios, começando em um escaneamento intraoral. Aí, no final do ano passado, a Bimo, através dessa consultoria que chama Keystone, tem uma empresa de impressão 3D, né, de resinas lá dos Estados Unidos, que é a Keystone, mas nesse caso é só uma coincidência, né? É um outro instituto aí que adota o mesmo nome. E é uma pesquisa setorial, foram 1.800 e tantas respostas aqui no Brasil. Eles falam de muitas outras coisas, mas também falam da adoção dos scanners intraorais e moldagens digitais nas clínicas no Brasil, sendo que aqui no Brasil, 15% das clínicas já têm o scanner
85% ainda não, mas a gente vê também que 63% das clínicas planejam, desculpa, 22% das clínicas não tem, mas planejam comprar aí dentro de um ano. Se a gente pensar em tudo que aconteceu ao longo dos últimos anos, então, em incremento de usuários, em aumento de pessoas usando a tecnologia, provavelmente a gente vai ver um ciclo tão grande quanto esse, ou até maior, dentro do próximo ano aí, é o que a gente está vendo aqui nessa pesquisa setorial da ABIMO, tá? Vou aproveitar e apresentar para vocês, gente, um pouquinho melhor, a Gláucia, grande parceira da Doni, através da Trishape. Ela é do time da Trishape Academy do Brasil. A gente trabalha junto já há alguns anos, né, através do relacionamento entre as empresas. A Gláucia é dentista, formada na Unesp de Araraquara, corre pelo Brasil inteiro, dá aula em todos os lugares, gado infinito, né, Glau? Mas é isso aí. Eu acho que é uma das responsáveis aí também pelo incremento aí na utilização dessas tecnologias, já que está espalhando novidades aí por todos os cantos do Brasil. Seja bem-vinda, Glau. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Eu vou passando os slides aqui para você, tá? Ou você prefere tomar controle aqui? Ah, se você achar que dá pra eu controlar daqui, mas também você vai vendo que eu vou falando conforme você vai passando. A gente fala tanto sobre isso que vocês vão ver, pessoal, que a ordem dos fatores não altera o, o produto. Então, tudo bem se você quiser passar também, tá bom? Enquanto Tá eu bom. vou aproveitar para agradecer você e a Gi, que eu ia agradecer ela no início, mas estava com a câmera e o microfone fechado também. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Esse movimento é um movimento muito importante, porque mais do que essa parte de vender mesmo o equipamento, eu acho que a ideia é da gente construir odontologia digital e sanar as dúvidas mesmo. Acho que é uma coisa que a Doni compartilha muito assim com a Trishape, eu sinto muito isso de vocês, que a gente tem um interesse de formar as pessoas no pensar digital antes de só adquirir qualquer equipamento e começar a transformar a clínica, né? Então, hoje eu quero falar aqui com vocês sobre alguns pontos. Alguns eu vi aqui que o Ricardo compartilhou aqui comigo as dúvidas de vocês. Então, vou pedir para vocês compartilharem comigo também no chat, tá? Se alguém quiser ir comentando alguma coisa, tiver alguma dúvida, para ir me mandando aqui. Eu não gosto muito de falar sozinha, senão parece que eu tô falando só para parede. Aí eu vou ter que ficar chamando o Ricardo toda hora para ficar conversando comigo. Fechei rapidinho aqui Então, só para tomar uma água, tá? tudo bem, tranquilo. E eu conto com vocês, então, para a gente fazer dessa apresentação mais uma conversa, tá? Essa é a ideia, então vocês consigam sanar as dúvidas de vocês, compartilhar, às vezes, alguma experiência sobre o digital, tá bem? Então, eu anotei aqui alguns pontos e eu vou compartilhando com vocês conforme for passando na apresentação, tá bem? Certo? Pessoal, eu sempre gosto de iniciar, vamos dizer assim, qualquer apresentação que eu faço pela Trishape com esse slide, porque apesar de muito óbvio, vocês vão falar que eu quero falar sobre a marca, enfim, eu gosto de trazer esse slide por um motivo mais curioso do que uma espécie de divulgação de marketing, vamos dizer assim, né? Que eu acho um pouco engraçado que uma empresa de tecnologia, a gente fala muito sobre inovação, então, que a gente tem como um dos nossos pilares a inovação no nosso DNA. E eu brinco sempre que isso é o mínimo que qualquer empresa de tecnologia pode fazer. Então, não é algo que a gente precisa esperar mais, mas é algo que está dentro, sim, do nosso DNA por obrigação. Porque a verdade é que se a gente for analisar a história, né, no sentido de o que o digital trouxe para a gente, não só na odontologia, mas de maneira geral, a gente sempre tem aquela ideia errônea de que o digital ele engoliu o analógico, né? Então, que se eu não me tornar digital amanhã, eu vou ser engolido por isso. Só que a verdade é que se a gente olhar para essas situações, como por exemplo, câmera Kodak, né, que a gente fala bastante sobre essa história, a câmera digital que veio sendo, que substituiu, vamos dizer assim, a câmera analógica, e a gente teve a GoPro também, que era uma câmera menor. Hoje em dia, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente usa o celular, né? A gente não precisa mais, talvez, adquirir essas outras tecnologias que foram febre ali em certo momento.
que a ideia não é falar sobre o digital engolir o analógico, mas sim sobre a velocidade pelo qual as coisas acontecem no digital. O Ricardo mostrou aí pra gente no início, né? Eu falo que a gente que trabalha com digital, a gente vive talvez numa bolha, né, Ricardo? Porque a gente tá envolto de pessoas que trabalham com digital, só que se a gente for ver, a gente ainda tem uma ampla, né, um amplo mercado aí para conseguir abranger e pessoas entrarem, vocês que estão aqui, por exemplo, tirarem as dúvidas, se sentirem seguros para entrar no mercado digital. E aí, como que a gente faz isso, né? Qualquer empresa de tecnologia, o inovar é uma coisa básica, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Mas continuar inovando é o que mantém a gente ali dentro do mercado, mas também apto para fornecer para vocês, né, depois que vocês adquirem um produto, para fornecer essa sensação de que vocês pertencem a uma comunidade que está dentro dessa velocidade, tá? Porque senão a gente corre o risco de se sentir defasado. Como as coisas acontecem muito rápido, né? E isso, de fato, é uma coisa que a Trishape não quer, e não só não quer, como age para isso. E aí, quando a gente olha, eu acho que o slide seguinte, Ricardo, você acha que a gente consigo passar por aqui? Eu consigo comprovar isso, né? Porque ao longo do tempo, a gente não só inovou, não só fomos pioneiras, mas eu costumo dizer que ser pioneiro não significa muito hoje, né? A gente precisa manter isso com as ferramentas que a gente tem, com a nossa otimização de fluxo, as nossas atualizações. Se alguém aqui já tem Trishape ou conhece alguém que tem Trishape, sabe do que eu estou falando, porque a cada 3 meses a gente recebe uma atualização. E a melhor notícia que eu posso dar, né, e é o que eu quero colocar aqui para vocês, é que não importa o aparelho da Trishape que você vai escolher. Se é Ultros 3, se é Ultros 4, se é Ultros 5, se é Ultros 6 também, que não está disponível no Brasil ainda, mas tende a estar no próximo ano. O importante é vocês saberem que tudo é feito dentro de software. Então, hoje, as maiores atualizações que a gente tem, a ideia é que todo mundo que tenha um aparelho Trishape consiga usufruir disso, né? Então, desde a gente otimizar um fluxo, desde uma ferramenta, é claro que os aparelhos novos, eles têm algumas ferramentas adicionais, mas a ideia é que toda atualização venha para software, e assim a gente consiga usufruir desde o início do nosso portfólio, que é o Trus 3, até o final. E eu acho que isso já começa a responder uma das perguntas que eu lembro que vocês colocaram. Alguém perguntou, né, como que a tecnologia de escaneamento avança? Como é que está a questão do avanço da tecnologia de escaneamento? Vocês vão poder perceber aqui com a apresentação que a gente tem ferramentas adicionais que, ao meu ver, elas tendem a entregar um escaneamento facilitado, tá? Assim, eu não preciso me preocupar tanto com o momento do escaneamento, mas que não torna, por exemplo, ele mais preciso do que o primeiro scanner, porque a gente já atingiu ali na base do hardware, ou seja, quando eu falo desse cara aqui, tá? Ou seja, do aparelho. Então, se eu estou pensando numa máquina de fotografia, eu já estou pensando numa resolução, numa lente já no máximo que a gente conseguiria usufruir. Então, a gente vai começar a investir onde? No software, né? Em ferramentas que a gente consegue agregar nesse sentido. Então, já respondendo uma das perguntas de vocês, ao meu ver, depois o Ricardo pode complementar também com a opinião dele. A evolução, gente, do escaneamento é facilitar o processo de escaneamento ao máximo, né? Nesse sentido, os fluxos vão ficar cada vez mais fáceis, mais otimizados, os casos complexos vão tender a ficar mais fáceis, não pela facilidade do caso, tá? Porque caso difícil no digital também é difícil, mas sim pelo fluxo em si, mas que a gente vai trabalhar cada vez mais no software e não no hardware, porque a gente já atingiu uma qualidade de hardware muito, muito, muito boa, certo? E aí, deixando claro para vocês, então, que o modo pelo qual a Trishape trabalha é que todas essas ferramentas venham aí para qualquer um dos nossos equipamentos, tá? Daí eu vou mostrar para vocês qual que é o diferencial de cada um. Eu deixo nesse slide sempre, porque eu vi também que tem algumas perguntas sobre isso, né? Essa questão do fluxo de trabalho para prótese total. Se vocês analisarem esse slide, o último ícone tá de 2020. E eu falei para vocês que a gente tem atualizações a cada 3 meses. Então, vocês podem imaginar que depois desse processo, a gente tem muitas outras ferramentas, melhorias, enfim. Mas eu gosto de deixar essa apresentação justamente porque é algo que chama atenção, né? A questão de escanear dentro sempre foi uma questão.
Mas eu costumo dizer que, conhecendo o Trios há um certo tempo, né, e escaneando com ele até que bastante para esse tipo de caso, eu costumo dizer que o Trios ele nunca teve tanta dificuldade para capturar a mucosa em si, tá? Porque a gente sempre falou de escanear como referência, então o medo era escanear uma superfície lisa e o scanner se perder, né? Causando algum tipo de falha e o que vai gerar uma falha de adaptação. Mas, para ser sincera, o Trios ele sempre teve facilidade de leitura nesse sentido. E aí vocês podem me perguntar, então, o que que diferencia o fluxo de edêntulo da Trishape, que lá em 2020 a gente começou, né, a trabalhar isso, pioneirismo, e aí a gente mantém, nesse caso, de outras situações, né? Nesse caso, a gente está falando porque de uma facilidade de fluxo do que eu vou escanear nesse paciente que é edêntulo. Não necessariamente de ler a mucosa, porque eu gosto de associar o escaneamento a uma foto panorâmica. Então, quando a gente está fazendo o escaneamento, a gente precisa de uma estratégia, porque qualquer movimento que a gente faça, né, em um eixo diferente nesse sentido, pode gerar ali algum tipo de falha, exatamente como uma falha, uma foto panorâmica. Só que o grande problema de um paciente edêntulo não é no escaneamento, tá? Não é o fato dele ser, tipo, não ter uma referência dentária. A gente acha que é isso. Para mim, o grande problema de um paciente edêntulo, quando a gente vai fazer o escaneamento, é o fato de que o tecido mole, ele é móvel. Então, qualquer scanner está suscetível ao fato de que eu posso capturar de maneira estática um tecido nessa posição, quando na verdade ele está nessa posição. E aí a adaptação, por mais que eu tenha capturado a imagem esteja linda, né? Vocês vão ver uma imagem do Trios aqui capturando a mucosa, eu não estou capturando na região correta, e isso vai gerar uma falha também. Pensando nisso, a Trishape desenvolveu, pioneira, né? Um fluxo para a prótese total, que deixa você escolher, no momento do escaneamento, o que é que você vai escanear. Então, você pode escolher escanear um paciente edêntulo, a mucosa dele? Pode. Tem uma estratégia para isso? Tem todo um processo para isso? Tem. Pode acontecer esse movimento? Pode acontecer. E é por isso que, pensando nisso, eu gosto de levar em consideração da gente usar o escaneamento da prótese do paciente como referência. E não estou falando só da parte interna, tá? Se o seu paciente tem uma prótese, que a gente está falando aí de 95%, 97% dos casos, né? Mesmo que ela esteja quebrada, mesmo que ela esteja colada com Durepox, Super Bonder, a gente pode usar essa prótese como referência e a gente vai escanear ela na mão, depois de reembasada no paciente com material, tá? A gente vai escanear ela na mão em 360 graus. Então, eu vou escanear ela toda e quando eu levo para um software para desenhar, eu estou levando um plano de cera, vamos pensar assim. Porque às vezes vocês me questionam, mas Glaucio, eu vou fazer isso, e nesse caso, eu vou tentar fazer isso, mas eu não quero a DVO dessa prótese, o formato desse dente não é o ideal. Não tem problema, vocês estão levando um início, né? Um ponto de base que internamente a tendência de adaptação está muito próxima da realidade. Então, uma pergunta que vocês me fizeram aqui em relação à adaptação de bordo, não sei se é exatamente sobre isso, mas essa técnica, junto com o scanner de precisão, vai ajudar muito que a gente consiga essa adaptação da melhor forma, tá? Então, vocês estão vendo que não é só sobre um produto, porque se a gente estivesse falando só sobre um produto de alta precisão, mesmo assim a gente teria esses outros problemas. Então, a Trishape, ela foi analisando com o tempo, né, de uso, de pioneirismo que a gente tem e criando fluxos otimizados. Então, além da gente conseguir fazer essa captura com precisão, eu também consigo tirar, né, ali, cortar algumas dessas possibilidades que a gente pode gerar ao longo de fluxo, certo? Além da boa e velha moldagem, tá, gente? A gente pode escolher, por exemplo, moldar um paciente com um rebordo totalmente reabsorvido e escanear essa moldagem, por que não? Né? A gente não vai ter a ideia de que a moldagem ela não precisa sair 100% da nossa vida. Em alguns casos, a gente vai moldar, e aí a gente pode otimizar isso, escaneando a moldagem para mandar para o laboratório. A gente tem várias situações onde a gente pode fazer isso, certo? Adiantei algumas coisas aqui para vocês, mas falando então sobre portfólio, né? Como a gente falou já sobre essas ferramentas, só para vocês entenderem, hoje a gente tem disponível o Trios 3, que eu vou fingir que eu deixei para fazer um mistério, que vocês só vão conhecer no próximo slide, mas a verdade é que eu acho que sumiu ou eu esqueci de colocar. Mas e também a gente tem o Trios 4 e o Trios 5, tá? Esses são os equipamentos que a gente tem disponível no Brasil hoje.
E muito do que eu vou mostrar aqui para vocês, eu quero que vocês se atentem que as primeiras ferramentas que eu vou mostrar são ferramentas que estão dentro de uma plataforma que vão ser comuns, vamos dizer assim, para todos esses scanners. E quando eu chegar no Trios 4 e no Trios 5, eu vou sinalizar o que eles têm em linha adicional a essas ferramentas, tá? Lembra que a gente comentou que na Trishape a gente preza pelo fato de que ninguém vai se sentir defasado. Então, tudo que a gente faz, a tentativa é que venha para todos os equipamentos. É claro que a gente vai ter uma diferença de hardware barra software, né? Conforme a gente vai evoluindo. Mas a ideia é que, com cada atualização, o software fique cada vez mais fluido para todos os nossos usuários. Porque uma das coisas que a gente tem muito, né, que preza muito, é a durabilidade dos scanners. Então, a gente tem clientes que têm scanners há mais de 7, 8 anos sem nenhum tipo de reclamação, sem nenhuma necessidade de, enfim, reparo. E mesmo que precisasse, a gente tem uma estrutura toda voltada para isso hoje aqui, inclusive local no Brasil, tá? Aproveitando aqui o momento, a nossa central de reparo, ela fica localizada em Jundiaí, o que faz com que o processo, né, quando necessário, que é raro, para ser bem sincera, seja feito de maneira bem rápida. E só seguindo, né, para vocês entenderem, hoje, então, vocês podem escolher um desses 3 equipamentos, podem escolher também o formato, né, o setup, que a gente diz a configuração, onde ele vai ser inserido. Então, isso pode vir num carrinho, que é esse Move que vocês estão vendo aqui. Então, é um carrinho acoplado, onde a gente só vai ter o software de escaneamento, mas é legal, porque ele é touch, então tem uma interação ali maior com o paciente, e tem a possibilidade também do pod, que é onde a gente acopla com o computador, que eu também acho muito legal, porque tem uma questão de mobilidade, né? É um setup um pouco mais reduzido nesse sentido, e o mais comum, para ser bem sincero, aqui no Brasil. Além disso, só para deixar claro, eu estou mostrando aqui, falando sobre escaneamentos, sobre scanners intraorais, mas a Trishape também trabalha com a parte laboratorial. Então, a gente também tem um software laboratorial bem robusto, que é o Dental System, e tem também scanners de bancada. Eu vi que vocês deixaram uma pergunta sobre a diferença, né, de precisão entre um scanner de bancada e um scanner intraoral. Se existe essa diferença, a resposta é existe, mas a pergunta é se ela é relevante clinicamente. Depende do que você quer fazer, tá? Por exemplo, um scanner de bancada hoje ele chega a ter 4 microns de precisão, e um scanner nosso, né, um scanner intraoral, ele tem de 6 microns a até 4 microns, por exemplo, o Trios 4. Então, é bem semelhante, mas a principal diferença de um scanner de bancada é o modo de captura. Porque um scanner de bancada, ele captura o modelo de uma maneira um pouco mais estática, né? O movimento que ele faz é controlado. Então, essa seria a diferença principal para mim entre um scanner de bancada e um scanner intraoral, mas a tendência que a gente tem observado hoje aqui, os laboratórios também têm adquirido bastante scanners intraorais, pensando na utilidade de usar como um scan service ou então escanear modelos, a gente também vê bastante esse uso, né, do trios intraoral dentro da parte laboratorial, certo? Além disso, uma coisa que eu preciso frisar é que todos os nossos scanners, com exceção, na verdade, do Trios Core, tá? Que é um Trios que a gente trabalha para escanear e enviar, eles vão trabalhar com aplicativos de engajamento. Então, além do fato da gente conseguir registrar, né, da gente conseguir digitalizar a boca do paciente, a gente também trabalha com 3 tipos de aplicativos, que são softwares que a gente consegue comunicar com o paciente de uma maneira totalmente diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas a ideia é que a gente consiga nivelar a expectativa do paciente, realizar uma venda, né, um convencimento, claro, tudo dentro, não no sentido de convencer de maneira errônea, uma simulação real e com o objetivo de nivelar a expectativa dele. Então, eu posso ter uma foto do meu paciente e trabalhar um sorriso digital, né, um novo sorriso para ele. Eu posso visualizar escaneamento sobre escaneamento. Então, por exemplo, o Ricardo veio hoje, eu escaneio ele, daqui 2 meses ele volta, eu escaneio novamente, e eu consigo entender quais são as diferenças que aconteceram nesse tempo na boca dele. Então, se ele tinha uma recessão, por exemplo, que aumentou de 2 milímetros para 3, eu consigo não só quantificar isso, como mostrar isso para ele também, tá? Todo tipo de mudança que aconteceu. E, por fim, eu tenho um software também que é ortodôntico. Eu consigo pegar um paciente com uma situação de maloclusão e mostrar para ele uma simulação de tratamento, de alinhamento ali, de maneira bem realista, mesmo que não seja orto, serve muito para a gente conseguir comunicar para aquele paciente que ele precisa fazer um tratamento ortodôntico, às vezes, por exemplo, antes da gente reabilitar ele, certo?
E algumas outras ferramentas que, como eu comentei, eu deixei aqui só de exemplo, mas como eu comentei, elas são comuns a todos os scanners, e aí eu vou comentando, mostrando e comentando com vocês, certo? Legal. Glaucia, eu vou pedir licença aí só para fazer um comentário também, porque Por vários favor. dos nossos convidados aqui são radiologistas ou Uhum, trabalham em uma radiologia, e acho que é importante pontuar também que o Trios 3 tem integração com a Invisalign, então tem. quem tem um Trios 3 pode trabalhar normalmente com esse tipo de alinhador. Isso, Ah, exatamente. Isso é um diferencial. Tem, né? Eu aqui o sei. Trios 3, ó. Aham. E aí, e aí, gente, ó, deu uma. Eu acho que eu dupliquei, né? É, você pode passar, Ricardo, por favor. Apareceu, ó. Pessoal, era porque ele tinha um efeito. Era só para mostrar para vocês que, como a gente se preocupa mesmo com essa questão de atualização, a gente reformulou, vamos dizer assim, o design do Trios 3. Então, se tem alguém aqui que conhece o Trios 3 nessa versão que vocês estão vendo aqui na tela, hoje em dia o nosso Trios 3 Refresh é o mesmo equipamento, tá? Então, o mesmo hardware, a mesma precisão que a gente conhece, mas com um layout diferenciado. Então, agora ele tem essa carinha, vamos dizer o seguinte, e as diferenças principais que a gente pode ver nele, Ricardo, você pode passar para mim, por favor? Vão ser simplesmente bem simples, tá? Só para o lado de fora, vamos dizer assim. A gente vai falar sobre menos cabos. Então, a versão anterior, a gente precisava de um cabo ligado na tomada e um outro no computador, né? Um para energia e outro para dados. E agora a gente unifica isso num cabo só que está ligado no computador. O pod dele também ficou um pouco mais leve nesse sentido. E a gente tem também uma luz que mostra para gente se o equipamento tá funcionando, tá com energia suficiente. Então, uma luz de orientação, tá? São diferenças simples, mas que mudam um pouco da usabilidade, mas o aparelho que a gente conhece, que é esse daqui, né? Essas características aqui. Essas características, gente, muitas delas, né, elas são compartilhadas com os nossos outros equipamentos, mas eu posso frisar bem que o Trios 3, até pelo tempo de mercado que ele tem, né, ele é um dos equipamentos com mais robustez científica. Então, quando eu falo que ele é um dos scanners mais precisos do mercado, estou dizendo isso baseado em mais de 250 estudos, tá? Então, de fato, é algo assim inegável a qualidade dele, é inagualável nesse caso também com outros equipamentos e é uma tecnologia que até por tempo e por usabilidade é bem premiada. É um dos diferenciais desse aparelho. Como o Ricardo falou também, né? Eu queria mencionar para vocês, ele é o único aparelho do nosso portfólio, né? Aí aliados ao mercado, a gente tem também. Opa, volta para mim, por favor. Opa. Não, tudo bem. Aliados ao mercado, a gente vai ter a Unicam também e o Aitero. Então, só esses três aparelhos enviam hoje para a Invisalign, né? O Aitero da própria Line e o Trios 3 do nosso portfólio. Então, dos outros equipamentos que vocês vão ver aqui, entre o Trios 4 e o Trios 5, ele é o único que envia e continua enviando para a Invisalign, tá? Isso é um acordo judicial. Então, a gente tem ali esse respaldo judicial em relação a esse envio. Vocês têm essa dúvida, né? Sempre me perguntam em relação a isso, tá? Então, se você é uma radiologia ou se você é um consultório que trabalha com mais de uma especialidade, a gente brinca que o Trios ele é bem democrático, ele vai te entregar em todas as situações, dos casos mais simples até os mais complexos. E vai trabalhar não só com a Invisalign, tá? Porque daí os nossos outros scanners também têm aí uma conexão direta, que a gente diz, com outros provedores de alinhadores, como, por exemplo, a ClearCorrect, que eu sei que vocês também costumam usar bastante. Esse equipamento ele é conhecido por ser muito rápido, e quando eu digo que ele é muito rápido, são quase 2.000 imagens, né, por segundo. E vocês podem pensar que ser muito rápido talvez não seja uma das grandes vantagens de um equipamento que tem como a premissa ser preciso. E eu concordo, né? Se eu fosse colocar uma característica única para ele, falar que ele é rápido só, não me deixaria muito convencida de trazer ele para minha clínica. Mas eu gosto de associar essa questão de rapidez dele com agilidade. Eu vou mostrar um vídeo para vocês onde a gente consegue perceber que essa fluidez no escaneamento ela vai fazer muita diferença principalmente nos casos mais difíceis. Então, a gente pega um caso complexo, por exemplo, uma reabilitação grande, a gengiva sangrando, colabando, né? Saliva. Então, um equipamento que tem essa leitura, esse reconhecimento de superfície rápido, ele vai te ajudar e muito, tá? Então, isso é bem importante.
Além disso, os aplicativos de engajamento estão presentes, como eu falei para vocês anteriormente. A profundidade do trios e a precisão, a gente vai falar de uma maneira comum e geral daqui para frente, que é uma precisão de 6 microns. Eu vou mostrar para vocês o que isso significa, né? E, além disso, a gente tem uma profundidade, a gente trabalha com uma profundidade de 16,9 milímetros, que ainda pode ganhar ali, a gente consegue ganhar com uma ferramenta de 3 a 5 sub. Então, quando a gente fala de um conduto, ou então de um conduto com visão, tá, gente? Não vamos começar nessa questão de polêmica, mas eu falo que onde a gente consegue inserir a luz, a gente consegue escanear. A profundidade dele é muito boa. E quando a gente pensa também, às vezes, num preparo com um término um pouco mais profundo, para ser sincera, as últimas vezes que eu usei o Trios, né, nesse tipo de situação, eu nem precisei acionar essa ferramenta, porque a profundidade dele já é bem legal nesse sentido. Tá? Além disso, não só o Trios 3, mas também o Trios 4 e o Trios 5, a gente conta com uma inteligência artificial durante o escaneamento, que a Trishape faz. A gente tem mais de 500 mil escaneamentos sendo feitos por dia. E como toda inteligência artificial, a gente alimenta isso, né? Porque são dados, isso, escaneamentos são dados. E nesse caso, quando a gente consegue reconhecer o que é dente, o que é gengiva, fica mais fácil para o meu sistema entender que no momento do escaneamento, ele vai limpar a língua, vai limpar a bochecha, vai limpar o lábio. Então, a gente consegue ter um vídeo também para vocês entenderem como é que isso funciona de maneira prática, né? A gente consegue otimizar o momento do escaneamento, principalmente para quando a gente está começando, né? Que a gente ainda está entendendo como que a gente vai manusear ali uma mão e a outra. Certo? Ah, importantíssimo. Nenhum dos nossos equipamentos aqui do intraoral, enfim, que a gente está conversando, tem algum tipo de mensalidade, tá? A gente explica isso, eu trouxe para vocês para explicar também a questão do Trios Care, né? Que é um pacote de benefícios. Mas quando vocês adquirem um scanner novo, o primeiro ano, vocês contam com um pacote de benefícios, que, como o próprio nome diz, são benefícios, né? Adicionais nesse caso, mas que não envolvem o uso do scanner. Ou seja, se depois desse período vocês simplesmente não quiserem fazer nenhum pagamento mensal, o scanner é de vocês, o software é de vocês, então toda atualização que vier é de vocês, e vocês não vão precisar fazer nenhum tipo de pagamento por isso, tá? Não tem assinatura no Trios, certo? Isso é uma coisa de deixar, pra gente deixar bem claro. Quando eu disse para vocês que eu estou falando de 6 microns de precisão, né? A gente está falando não só de uma questão de ser dos resultados serem reprodutíveis, mas também da gente conseguir acertar num valor, quando a gente fala de acurácia, né? É um scanner muito acurado, ou seja, eu consigo escanear várias vezes a boca do Ricardo e todos os resultados serem muito próximos, não só entre eles, mas também em relação à boca do Ricardo, que é importante para a gente quando a gente pensa em escanear uma peça e criar uma adaptação. E isso gera para a gente, né, um modelo matemático que é a malha 3D. Então, para quem nunca viu, a malha 3D ela aparece com essa imagem que a gente está vendo aqui. E se a gente olhar do lado esquerdo, a gente consegue perceber que é a mesma imagem, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, a gente está mostrando aqui a mesma imagem, só que no terceiro a gente consegue ver muito mais detalhes, né? Isso acontece porque eu tenho os triângulos que formam a malha, eles estão mais próximos e em maior número. Então, quando a gente olha um escaneamento, como eu estou vendo aqui, né, um escaneamento colorido, Ricardo, dá um play para mim, porque tem um vídeo, acho que por baixo dele, tá, gente? Ou seja, o que o laboratório vai trabalhar em nível de dimensão, a gente tem a estrutura da malha. Então, quanto mais esses triângulos estiverem próximos, maior a resolução. E se a gente olhar bem, né, para esse vídeo, a gente vai conseguir ver essa diferença entre uma região e outra. E o Trios, ele tem uma coisa muito legal, que também é comum para todos os nossos scanners, porque é o sistema que faz, porque eu aviso ele antes de iniciar um escaneamento. E quando é algo protético, ele entende que isso precisa, né, me entregar mais, né, nitidez. E aí ele faz isso de maneira automática. Eu não preciso reescanear a região para que ele dê essa malha que vocês viram mais densa, né, com alta resolução. Ele busca das imagens que ele já trouxe, e aí a gente consegue ver, acho que na próxima imagem, Ricardo, dá para ver bem, que é um preparo, a gente vai ter essa imagem. Então, olha só que interessante, a gente não vai ter uma malha inteira com alta resolução, porque isso deixaria um arquivo pesado, certo? Mas a gente tem na região que a gente precisa essa nitidez. Imagina para o laboratório conseguir enxergar esse término com essa nitidez. E tudo isso é feito de maneira otimizada, totalmente automática. Eu escaneio igual se eu estivesse escaneando para uma placa oclusal, mas a diferença é que eu clico em cima e ele traz essa alta resolução, tá? E pode passar, por favor.
Aqui é para vocês entenderem como é que funciona a inteligência artificial que eu comentei anteriormente, né? Essa inteligência que vai limpando a língua e a bochecha. Vocês conseguem ver no quadrado aqui à direita inferior, é a boca, né, mesmo sendo escaneada. Então, como que ele otimiza o processo? Então, o lábio, ó, ele não pega o lábio, a língua que encosta todo o tempo. E tem um vídeo também na sequência que dá para ver ainda melhor. Notem, reparem nessa região anterior do lábio. Opa, é o anterior do lábio, só para vocês entenderem. A língua também que encosta bastante no dente, mas que ele não lê isso. Ele consegue ler regiões que estão cobertas até 2/3, para vocês terem uma noção, né? É uma evolução. Olha, a língua encostou, mas a gente não capturou, né? Ele já entende isso. E isso ajuda muito no momento do escaneamento. Alguém me perguntou, eu vou aproveitar para responder sobre escaneamento de face. A gente consegue fazer, mas pensando que essa inteligência artificial, ela trabalha dessa forma, né? Para a gente fazer um escaneamento de face no Trios, a gente precisa desativar essa inteligência artificial, porque no escaneamento facial eu estou capturando tecido mole junto com o dente. Aí, para evitar que ele tente limpar para mim, antes de eu começar o escaneamento, eu preciso desabilitar a inteligência artificial e treinar um pouco, tá? Porque tem um caminho, como essa região não tem muitas referências e ele é muito preciso, então a gente precisa treinar um pouco, é uma curva de aprendizado, mas sim a gente consegue fazer esse escaneamento facial, ok? As cores reais, né? Eu acho que isso é bem importante, embora já seja uma coisa bem comum, mas eu gosto muito de falar que isso é complementar, tá? A gente não vai deixar de fazer a medição de maneira analógica, pela escala Vita, mas aqui a gente consegue controlar. É legal quando a gente vai fazer também clareamento, que é para mostrar para o paciente que os tons mudaram, sabe? Então, não necessariamente para a gente usar como base principal, mas vocês que estão muito mais acostumados a ver no dia a dia, eu brinco que isso deixa de ser complementar quando a gente esquece de tirar a cor e fala para o paciente ir embora, né? Aí ele não é mais complementar, ele vira principal. Mas ele ajuda muito e se escaneado da maneira correta, claro, ambiente, né? Eu tô falando de saliva, de luz, de scanner calibrado, inclusive para cores, a gente consegue trabalhar numa proximidade com o espectrofotômetro de até 66%. Então é bastante coisa. Olha para vocês repararem assim como que eu consigo visualizar aqui o sangue, né? Como fica vivo as cores, até mesmo quando eu bato carbono para fazer algum tipo de conferência analógico digital, eu consigo ter essa visualização bem clara a partir dessas cores que são bem realistas. Vocês percebem que não é um escaneamento cartunístico, né? Então, o paciente ele fica muito apavorado barra feliz de ver esse escaneamento. Isso tem muito impacto ali no momento da sua conversa inicial com o paciente, tá? Deixa eu passar, por favor, Ricardo. Ricardo, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá? Obrigado. Glaucia, eu fiquei pensando aqui, né, que as cores, sim, realmente são muito diferentes. A gente já trabalhou com outras marcas de scanner no passado também, Uhum. e a gente sempre se deparava, assim, com as cores, mesmo quando boas, assim, com um aspecto meio azulado ou esverdeado, né? Uhum. Você acha que isso é por conta da cor da luz que os Tri-Shapes usam para escanear? Uma coisa que eu posso garantir é que a nossa tecnologia, você lembra quando chegou o scanner, o primeiro scanner que veio, ele veio ele precisava de pó, né? Era o scanner Cirona, não Uhum, tem problema nenhum falar, foi pioneiro, inclusive, era o início da tecnologia, e aí a Trishape, eu falo que, além do método de captura dele, tá, gente, que é confocal, então alguém perguntou isso também, né? Aqui, em questão de método de captura, confocal a gente consegue adquirir, assim, melhor os detalhes nesse sentido, eu acredito que a gente também fale sobre a polarização, né? E aí isso eu acho que foi melhorando conforme o tempo, porque lá em 2012, quando a gente lançou o scanner, ele já não precisava mais de pó, porque com o filtro de polarização a gente já conseguia já conseguia filtrar mesmo a luz nesse sentido, a ponto de não precisar de um pó, porque o dente é translúcido, para uniformizar isso. Eu acho que a partir daí a gente foi adicionando tecnologia, tipo, aprimorando a tecnologia de captura para que fique tão realista assim. Só que assim, você consegue perceber que até no Trios, que eu acho que é isso que você está comentando também, que na região incisal ela fica acinzentada, né? uhum. Por conta do transpasse de luz. Então, eu acho que tem muito a ver com a questão do dente ser translúcido e desse método de captura barra filtro que a gente consegue aplicar na tecnologia para melhorar. Mas assim, de tudo que eu já vi hoje, é muito diferente mesmo.
Então, não só a coloração, como a textura também me parece diferente, né? Nossa, Dentro de beleza. Muito realista e obrigado. cartunístico. Imagina. Ah, aqui, pessoal, a gente tem um. Só para vocês entenderem, lembra que eu falei lá no início? Olha só como que é um escaneamento de dentes. Ó, tô falando de um escaneamento superior, tranquilo, tá? Não tô falando de um escaneamento inferior, com rebordo absorvido. É, mas é só para vocês entenderem que é um escaneamento simples. Se você puder dar play de novo, Ricardo, porque ele mostra o. Por favor. Ele mostra o processo. A ideia aqui não é mostrar que, nossa, dá para você fazer super rápido. A gente não está interessado só em fazer rápido. É rápido com qualidade. E é rápido porque tem qualidade. E tem qualidade porque é rápido, entendeu? Por conta da tecnologia. Então, é tudo acoplado. Alguém colocou lá também sobre técnica de escaneamento, sobre modo. E eu costumo dizer que o melhor scanner que você pode ter é aquele que você domina. Porque escanear, o scanner, ele não é só a questão de qual é o método de captura dele, mas é um conjunto de coisas, né? E aí você vai aprimorando esse conjunto de coisas. Então, você vai deixando ele mais rápido para capturar, a captura é feita com mais precisão, não tem risco de sobrepor imagens, né? Risco, mas assim, é bem menor do que já foi um dia. Então, a gente vai aprimorando aquilo que é possível, junto com software e com hardware, né? Então, essa é um escaneamento intraoral. Mas lembra que eu comentei com vocês que, para mim, né, hoje em dia, clinicamente falando, se o paciente chega com uma prótese, eu replico a prótese dele, que eu acho, clinicamente falando, isso tem um resultado melhor. E é sobre isso o digital. A gente vai descobrindo as possibilidades, porque a gente pode testar. Tudo que a gente faz fora da boca do paciente é planejamento. Então, a gente tem essa possibilidade de testar e testar várias coisas, né? Imagina só, eu fiz esse escaneamento no meu paciente. Eu não indico que faça isso, tá? Assim, que faça mais de um escaneamento, assim, um de prótese e o outro, porque ele não vai casar no software. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, assim, se você tem a segurança e você quer testar, esse escaneamento ele durou o quê? 1 minuto. Não machucou o paciente para fazer, não tem, não tem material de moldagem na garganta dele, e escanear a prótese dele também não vai doer, entende? Então, vocês podem testar todas as possibilidades de vocês, com conforto para o paciente, com segurança para vocês. Então, a curva de aprendizado, que a gente também teve quando a gente começou a moldar com silicone, né? Ela fica mais confortável, sabe? E ela fica ampliada também. Então, é uma sensação que eu tenho em relação a esses casos mais complexos, tá? E o grande diferencial de um scanner, tá, gente? Hoje em dia a gente tem muitas marcas boas no mercado. Sim, bastante, tá? Como eu falei, é uma questão de tecnologia, de software que vem vindo, então tá todo mundo se aprimorando, uma empresa auxilia a outra nesse sentido. Mas eu falo que quando a gente chega em casos complexos, nesses casos, assim, a gente ainda vê uma grande diferença, tá? O Trios, ele entrega uma grande... Eu tô falando até do Trios 3 nesse caso, porque esses casos que eu estou mostrando para vocês é do Trios 3. Ele consegue entregar uma facilidade, uma otimização de fluxo para esse tipo de caso, reduzindo aí qualquer tipo de possibilidade de erro, a chance de adaptação fica muito grande, tá? Pode passar, Ricardo, por favor. Questão de profundidade que eu mostrei para vocês, pode dar play. Autoexplicativo, tá? Isso aqui é um conduto, ó, de novo, esse conduto é do modelo, tá? Então, é claro que a gente tem aí uma passividade, vamos dizer assim, de iluminação que ajuda, mas ele tem 7 milímetros, acho. Então, acionando aquela ferramenta que eu mencionei, a gente consegue ganhar até esse tipo de profundidade para perfil de emergência mais profundo, mas confesso que hoje em dia eu praticamente não uso essa ferramenta, só a profundidade dele já está muito boa. Pode passar, Ricardo, por favor. Ah, aqui. Em qualquer um dos nossos scanners, a gente tem uma página final, que a gente chama de página de análise, mas resumidamente para vocês, eu chamo de o paciente está na minha cadeira. Porque nessa página a gente vai conseguir reunir ferramentas de validação. Então, alguém perguntou: como que eu faço para ver durante o escaneamento a questão do término, dicas, né? Primeiro, que eu sempre tiro a cor do escaneamento para checar a textura, enfim, esse tipo de coisa. Segundo, que pós-processar, né? Ou seja, chegar no final e fechar esse arquivo vai dar uma resolução maior, porque é a maneira que ele vai ser entregue, e aí sim a gente está vendo a realidade, vamos dizer assim. Terceiro, que aqui eu posso entender, por exemplo, no meu preparo, questão de retentividade, questão de paralelismo, questão de cores aqui também, né? A distância de contato, gente. Se eu estou planejando trabalhar com material de 2 milímetros, mas eu tenho 1,75, o que eu faço, além de dar uma choradinha, eu falo, né? Eu volto porque o paciente está na minha cadeira.
Então, são ferramentas de validação, vamos pensar assim, coisas que no analógico a gente teria que esperar provavelmente o laboratório ligar e a gente ter que refazer. Então, a chance diminui muito o retrabalho aqui. Pode passar, Ricardo, por favor. Aquilo que eu comentei com vocês sobre agilidade, sabe? Reconhecimento de superfície. A partir do momento que ele leu uma região, você consegue ir e voltar com ele em menos de um segundo. É que a ideia era ele mostrar os dois juntos, mas dá para vocês entenderem. Em menos de um segundo que eu mudo o scanner aqui, né? Ele já vai conseguir reconhecer onde ele está. E, de novo, isso não é só para ser rápido. Isso acontece porque se eu estou numa situação complexa, né, com um caso grande, uma reabilitação grande, eu preciso que o meu scanner responda assim. Isso vai me ajudar bastante. Tá? Aí agora começou os dois juntos, né? Consegui Tá clicar vendo? rapidão. Isso aqui eu adicionei, tá, gente? Essa ferramenta, essa característica, ela não é nem assim comparável com outros scanners, mas eu gosto de mostrar isso para vocês, porque isso faz diferença clinicamente. Eu comecei a reparar o quanto faz e eu trouxe para vocês entenderem essa mudança. A gente tem também outras ferramentas, como a inteligência artificial, que pode pegar esse escaneamento que você acabou de fazer, transformar num modelo, né? Pensando na questão de impressão. Isso tudo é feito de maneira automatizada e está presente para todos os nossos scanners também. Pode passar, Ricardo, por favor. A gente faz também o registro dinâmico, ou seja, a protusão lateralidade, além da estática, né? Da mordida estática do paciente, se a gente quiser. Então, eu gravo, tá vendo? Como se eu gravasse um vídeo ali dos movimentos, e ele me mostra. E assim, por que que eu uso isso, tá, gente? Ele é feito de um lado só, então eu sempre explico isso. Eu uso em duas situações essa ferramenta. A primeira é quando eu quero mostrar para o meu paciente na primeira consulta, no sentido de comunicá-lo, que ele precisa de um tratamento. Por exemplo, ele fez protusão toca posterior. Ou então, se eu fiz uma instalação de uma coroa, né, de um lado, e quero testar ali, se tem algum tipo de interferência. Ele funciona bem para esses dois tipos de situação. Certo? Essa é uma Também ferramenta presente em inventada pela todos. Trishape, né? Foi sim, vai. Para falar a verdade, Ricardo, praticamente todas essas ferramentas que eu mostrei aqui foram porque a gente foi pioneiro em praticamente tudo. E eu fico muito feliz, eu falo isso, porque hoje em dia já são ferramentas que vocês provavelmente já viram em outros equipamentos, mas isso não é uma coisa, tipo, não é uma briga de mercado, entendeu? É simplesmente que bom, porque se a gente está reproduzindo isso para odontologia digital, é porque funciona. E a gente acaba tendo mais tempo de uso e experiência para produzir outras coisas também, né? Então, Uhum. esse é o peso para mim do pioneirismo. Lembra que eu comentei que ser pioneiro para mim, só isso não significa muito, mas ser e se manter nessa posição significa muito para quem vai adquirir um scanner, porque senão você pensa só em adquirir um produto, né? E o produto, o que vai acontecer com ele amanhã? A gente não sabe, né? Então, precisa ter esse Perfeito. pensamento. E aqui, só para vocês entenderem, conhecerem um pouquinho dos nossos aplicativos, né? Se você puder passar, Ricardo, eu vou passar mais rápido. Mas esse aqui é o Smile Design. E esse caso é um caso para prótese total, porque a gente fica muito preso pensando que a gente vai fazer planejamento de sorriso só para só para fazer, por exemplo, um planejamento de faceta. Só que aqui a gente consegue fazer de um unitário até. Aqui é fixa, né, no caso, mas a gente poderia fazer para prótese total para todas as situações, porque ele é uma simulação e ele tem desenhos, né, vamos dizer assim, formatos muito naturais. Então, eu gosto muito do resultado que esse aplicativo traz para a gente, num tempo que pode ser de 5 minutos, ou seja, o paciente ainda não sabe o que ele quer, vamos dizer o seguinte. E além disso, pode ser que ele simplesmente decida, porque você mostrou e que ele se convença nesse sentido, e pode ser também que ele venha querendo uma coisa que às vezes não é o possível, e aí você consegue nivelar a expectativa dele. Claro, você pode trabalhar de 5 a 20 minutos aqui nesse aplicativo tranquilamente, só com a foto dele, tá? Não precisa do escaneamento aqui. Carlos perguntou: Boa tarde, de que ano é o hardware desse scanner? De qual scanner você quer saber, Carlos? Eu ainda estou falando sobre as ferramentas do software. Mas a gente tem Trios 3, Trios 4 e Trios 5. Essas ferramentas que eu estou mostrando aqui, elas são para todos esses scanners, tá bom? Tá dentro do software ainda. Claro, né? Dependendo
da questão do hardware, mas elas estão disponíveis para todos. Passo, já falo, mas já resumindo, tá? Trios 3, se eu não me engano, vai ser de 2012 ou 2011. O Trios 4 de 2020, se não me engano. E o Trios 5 de 2022. Eu vou conferir isso aqui que eu te falei, tá? Mas se não for isso, é coisa de assim, um ano de diferença do que eu disse. Pode passar, Ricardo, por Tá. favor. A Ana Paula também perguntou aqui, Glaucia, se a gente pode disponibilizar a gravação ao final do encontro. Sim, a gente faz um link e envia para vocês acessarem, tá bom? Ótimo. Esse aqui, gente, é o monitoring, tá? Esse é o meu aplicativo favorito, porque, entendam, aqui a gente consegue entender diferenças de 0,11 milímetros. Então, basicamente, se o paciente tem qualquer mudança entre um escaneamento e outro, que é mínimo, que a gente só veria clinicamente falando, tipo, dependendo da evolução depois de muito tempo, aqui eu consigo identificar rapidamente por esse tipo de ferramenta, né? Então, aqui é um caso ortodôntico, mas eu poderia estar verificando, por exemplo, um caso de enxertia, um acompanhamento de enxertia, lesões não cariosas. Ele funciona para, assim, tudo que vai mostrar essa diferença. Ele é maravilhoso, não dá para esconder nem que ele é meu favorito, né? Dá para perceber. E por último, a gente tem o tratamento, a simulação de tratamento, que é aquele ortodôntico que eu comentei. Eu pego um paciente nessa situação. Todos esses vídeos, eles estão em tempo real, tá? Estão um pouco acelerados, mas é só para vocês entenderem que clicou e ele já faz essa simulação. Eu não vou exportar essa simulação para algum tipo de setup nesse sentido, e eu posso, como tudo na Trishape que é automatizado, alterar. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, ele giroverteu muito um canino, mas eu sei que no alinhador, por exemplo, eu não conseguiria fazer isso 100%. Então, eu vou lá e volto isso para a posição que eu gostaria de comunicar. É bem potente, tá? E esse aplicativo, ele tem uma comunicação com um aplicativo da Ivoclar, que você tem no celular. Para quem é horta, eu indico 100% que você simplesmente coloca na face do paciente e ele te mostra como se fosse o filtro do Instagram, sabe? Ele encaixa o tratamento e é o dente do paciente. Então fica muito real, já testei em mim. Fica muito bom Uhum. mesmo. Como chama esse aplicativo, Glaucia? Chama Evil Smile. Ah, tá. Show. Depois eu posso passar aqui, mas ele é muito legal. É assim, ele no primeiro mês é gratuito, tá, Ricardo? Depois ele é pago. A gente não tem, como que eu posso dizer, ligação com isso, mas é porque eu testei e eu acho que se você não é horto, talvez não compense muito, mas se você é horto, compensa com certeza. Eu acho que ele custa uns R$ 100, R$ 120 por mês. Ah, a questão do Trios 4. Lembra que eu falei para vocês que basicamente tudo isso o Carlos também perguntou, que eu tô falando são coisas, ferramentas, né, vamos dizer assim, do software que funcionam para todos os nossos scanners. Mas quando a gente vem com o Trios 4, a gente adiciona algumas coisas. Então, além de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, ele é um equipamento que é diferente dos outros, porque ele é híbrido. Então, olha que bacana, né? O fato de eu ter o equipamento sem fio, ou seja, eu tenho a mobilidade do sem fio, mas eu também tenho, por exemplo, não carreguei a bateria agora, tenho fio para colocar a qualquer momento e ele continua funcionando. E não é algo que você precisa trocar com uma certa dificuldade, né? É um equipamento híbrido hoje da Trishape, é o único aplicativo, o único equipamento que a gente tem que é híbrido, tá? Nesse sentido. Então, ele é com e sem fio num único aparelho. Ele também tem um auxílio de áreas sugestivas de cárie. O que isso quer dizer? Vocês vão ver no próximo slide, mas é a possibilidade da gente verificar com um único escaneamento. Então, eu faço um escaneamento 3D, né, que a gente está acostumado com o Trios 3, por exemplo. Eu mudo a visualização, eu consigo ver através da fluorescência uma região ou em verde ou em vermelho. A área vermelha, ela indica uma certa concentração de bactérias, e isso ajuda a gente a entender superficialmente, claro, tá falando, um auxílio aí nessa parte de diagnóstico, tá? A questão das ponteiras, né? Uma diferença em relação ao Trios 3 é que ele aquece um pouco mais rápido que o Trios 3, porque as ponteiras têm alguns eletrodos. Então, quando a gente conecta a ponteira, esse aquecimento para o espelho não embaçar, ele acontece mais rápido, certo? Uma contagem ali também de calibração nesse sentido. Pode passar, Ricardo, por favor. Já vou te Legal. responder, Álvaro, porque o Álvaro fez uma pergunta aqui, gente, ó. Existe garantia em caso de queda? Aí eu vou te explicar como é que isso funciona, porque isso também é para todos os nossos scanners, tá?
Isso é o que eu acabei de explicar para vocês. Então, essa ferramenta, ela está disponível no Trios 4 e no Trios 5 também, é a mesma, tá? Então, se alguém perguntar, qual que é a tecnologia para a gente ver áreas sugestivas de cárie? É fluorescência, tá? Então, emite uma luz azul e a partir disso a gente tem uma visualização aqui que a gente pode ver verde, né, um pouco barra amarelo, e em vermelho. Vermelho indica uma possibilidade de cárie inicial, mas tudo isso é feito com um escaneamento só. No passado, a gente precisava fazer 2 escaneamentos. Então, para vocês entenderem como ajuda também nesse sentido, tá? Pode passar, Ricardo, por favor. O trio 5, gente, tem bastante coisa aqui, mas se vocês repararem, em preto, são as mesmas características lá do trio 3. Então, eu deixei só para vocês entenderem que, o que ele vem de adicional, tá? Basicamente, ele é um equipamento que ele veio para ser mais fácil de usar, mas eu gosto de usar o termo ainda mais. Por quê? Porque ele não vai se tornar mais preciso, por exemplo, que um Trios 3 ou que um Trios 4, mas ele é mais fácil de utilizar. Ele não precisa, por exemplo, seguir uma estratégia de escaneamento de maneira tão crucial, porque ele tem uma inteligência artificial, que é o Scan Assist, vocês vão ver por vídeo como é que funciona isso, que ele vai incorporando, vamos dizer assim, uma correção na malha. Então, exemplo, com Trios 3, Trios 4, se eu passar o scanner aqui, eu tiver a borda vestibular e a borda lingual assim, e eu capturei errado assim, ele vai fazer esse movimento. Agora, com o trio 5, a partir do momento que eu capturo assim, mas passo uma terceira vez, ele faz essa correção para você. Então, ele vai se tornar mais preciso a partir do momento que você, em algum momento da estratégia ali de escaneamento, pode ter errado, vamos dizer o seguinte, tá? Mas ele tem a mesma precisão, a mesma profundidade do restante, isso é importante falar. Ele não precisa de calibração, algo que a gente foi evoluindo, vamos pensar assim, porque o Trios 3 a gente precisa de calibração 3D e de cor, o Trios 4, calibrador de cor, né? No caso, tá tudo embutido, e o Trios 5 a gente não precisa de calibração, porque a ponteira é fechada. Isso é uma das coisas diferentes também que a gente tem aqui nesse equipamento. Ele é um equipamento mais leve, tá? Ele tem aqui 300 gramas, então tem ali cerca de 20% mais leve do que um Trios 4, do que um Trios 3 nesse sentido. Ele é um pouco mais rápido que o Trios 3, se é que tem jeito, né? Ele captura aí 2.400 imagens por segundo. A detecção de áreas sugestivas de cárie é a mesma do Trios 4, como a gente falou, e ele vai te guiando. Então, por exemplo, se eu estou escaneando e ele está precisando corrigir mais, ele vibra. Então, tem um sistema áptico que vai te ajudar, um sensor nesse caso, além desse anel aqui que vocês estão vendo, ó, esse anel de LED que vai guiar o escaneamento. Então, se a bateria tá fraca, se você precisa, se o scanner não está conectado, tudo isso fica muito visual. E falando em bateria, a gente tem um escaneamento, um gerenciamento dessa bateria que é mais inteligente, né? Então, ele não é consumido, vamos dizer assim, enquanto a gente não está utilizando. Enquanto eu não estou usando o Trio 5, ele inverna, e assim que eu pego ele já está pronto para uso, não tem um tempo, tá, de espera nesse sentido. E ela carrega um pouco mais rápido também, né? 80% dessa bateria vai carregar dentro de 1 hora. Então, bem rapidinho ali, se você precisar, porque ele não é um equipamento híbrido, tá? Ele é só sem fio. Então, esqueci de carregar a bateria, menos tempo que a gente deixar carregando, a gente já consegue utilizar, tá? E a gente fala sobre um uso aqui de 66 minutos de uso contínuo. Uma bateria por dia, mas eu vou colocar aqui já em uso, tá? Por dia mesmo, uma bateria por período, pensando que a gente acaba usando o sistema e na estabilidade, às vezes, da mesa, enfim, esse tipo de coisa. André, a tecnologia que permite que ele não precise calibrar, na verdade, não é que ele não precisa calibrar, tá? É que ele vem calibrado de fábrica. O que difere é que essa região aqui, ó, no Trios 3, é aberta, tá vendo? Então, o espelho tá na ponteira. Aqui tá a janela óptica e o espelho fica na ponteira. Então, a gente precisa calibrar, porque a gente faz essa troca, né? Agora, no Trio 5, a ponteira é fechada e o espelho fica dentro dessa janela óptica. Então, ele não tem contato com o mundo externo, você só vai precisar calibrar ele se o suporte identificar que é necessário. Eles conseguem fazer isso à distância, vamos dizer o seguinte. Deu para entender? E gente, esse é o Scan Assist, só para vocês entenderem. Eu costumo falar que ele é como se fosse um cubo mágico, tá? Quando a gente vai, né, colocando ali as peças no lugar. Pode dar um play para mim, Ricardo, por favor? Olha a diferença, né? Sem o Scan Assist e com o Scan Assist. O que
o que que muda no momento de escanear. É uma inteligência artificial a mais do que aquela que limpa, tá? Então, ele tem a que limpa também, mas ele também tem essa que ajuda aí. Eu quero que vocês reparem bem no incisivo. A hora que ele passar pelo incisivo, ele vai corrigir essa dimensão que foi capturada assim, e do outro lado isso não vai acontecer. Viram? Deu para ver? Então, reduz erro dimensional. Vamos dizer assim, quando a gente começa a escanear, a gente pega muito na questão de estratégia de escaneamento. Então, o Trio 5, ele é menos sensível ao operador, vamos dizer o seguinte, né? Mas a qualidade de todos, né, é igual nesse sentido de precisão, tá? É mais a questão de usabilidade. Ah, e aí, para quem perguntou, a questão da garantia. A questão da garantia funciona o seguinte, tá? Primeiro ano, adquirir o seu trio, seja ele trios 3, trios 4 ou trios 5. No primeiro ano, todo mundo recebe um pacote de benefícios, incluso, né, que chama Trios Care. Não tem valor nenhum, vocês não pagam, tá? Nesse sentido, por isso, tá ali incluso esse primeiro ano. Então, o primeiro ano, todo mundo tem um ano de garantia, certo? Esse Trios Care, ele tem esses benefícios que vocês estão vendo aqui na tela, que basicamente são 5 anos de garantia estendida. Claro que eu tenho que estar pagando por esses 5 anos, ou então, assim, no momento que aconteceu a queda, eu tenho que estar com o Trios Care ativo, tá? Eu posso ter pulado um ano, por exemplo, mas a queda aconteceu aqui, eu tô com o Trios Care ativo, e aí eu tenho direito a essa cobertura, tá? Ele cobre até 3 quedas. Então, no primeiro ano, vamos supor que aconteça uma queda. Acho que foi o Álvaro que perguntou. Então, Álvaro, vamos supor que no primeiro ano aconteça uma queda. O que que acontece? Isso está coberto, né? Até 3 quedas, no caso, por vigência, tá? Da assinatura. Isso está coberto pela garantia. E aí, o seu equipamento ele vai para o reparo, que no caso é local, então eu reparo aqui em Jundiaí. E uma das outras vantagens de você ter esse Trios Care, e, de novo, todo mundo no primeiro ano tem esse Trios Care sem pagar nada, é o scanner de backup. Então, enquanto o seu tá nesse reparo, a gente envia um scanner aqui do escritório para você, porque a partir do momento que você introduz um equipamento, né, como um scanner na clínica, você não vai ficar sem. Então, a gente manda um aqui para você e você vai usando esse até o seu retornar, certo? É outra vantagem que só o TriosCare tem. Você também tem como agendar ali com um especialista um momento só com ele, 30 minutos ou 1 hora, nesse caso, né, por ano, tá? E aí você consegue tirar suas dúvidas, mas eu gosto de frisar uma coisa importante aqui. Qualquer usuário do Trios, qualquer usuário, seja TriosCare ou não seja TriosCare, de 2 anos a 5 anos, a 10 anos, né? Vocês têm acesso a treinamentos semanais que acontecem, a Trishape que faz, né? A gente que oferece esse treinamento gratuito. Hoje ele acontece toda quarta-feira, às 19h30. Então, a gente deixa, né? A gente faz esse treinamento para vocês no intuito de que vocês não subutilizem o equipamento. Então, atualização, como que eu uso da melhor maneira, qual a estratégia de escaneamento, estou com dificuldade em tal caso, o que que eu faço, né? Então, a gente criou uma comunidade bem legal e todo mundo tem acesso a isso, independente de TriosCare, certo? A questão do suporte, né? Eu vou puxar aqui uma sardinha para a Doni, porque o suporte da Doni já é bem conhecido. Eu sei que todo mundo que está aqui já, de alguma maneira, sabe disso, né? E aí, como é que funciona? Quando vocês têm o TriosCare, seja no primeiro ano ou depois nos anos subsequentes, vocês têm suporte limitado. Então, se vocês quiserem ligar lá para o Rafa 3 vezes por dia, para a Ju, 3 vezes por dia, né? Pro Ricardo também, depois ele encaminha. Vocês podem, vocês não vão pagar nada a mais por isso. Agora, o que que acontece se vocês, depois do primeiro ano, não quiserem ter o TriosCare? Quando vocês precisarem de suporte, vocês vão ser atendidos da mesma forma, na mesma rapidez, só que esse suporte tem um valor avulso, certo? Então, essa é a diferença principal. E a questão de atualização de software, ela vem para todo mundo. Vocês viram que eu coloquei aqui, né? Ela está inclusa do TriosCare, mas para quem não tem também o pagamento do TriosCare depois do primeiro ano, recebe todas as atualizações. Certo? Deu para entender que no primeiro ano todo mundo tem esse TriosCare e usufrui de tudo isso que eu falei. Depois do primeiro ano, você decide se quer continuar ou não. Se você quer continuar, você continua usufruindo desses pontos. Se você não quer, mas precisa de suporte, você paga por ele avulso. Você tem acesso à educação continuada, tá? Mas não vai ter, por exemplo, 5 anos de garantia estendida, não vai ter substituição do equipamento, se precisar, né? É esse tipo de situação.
Legal. Glaucia, o André perguntou qual que é o Uhum, valor do TriosCare. É algo que pode fazer direto com a Trishape, né? Pagando até para pode. Dinamarca, mas eu vou falar aqui através da Doni, que é Era isso algo que eu ia falar. perto de R$ 10.000, parceláveis em 10 vezes, tá? Uhum. E é o mesmo valor para todos os scanners, né? Isso, para todos os scanners. Tá? O André também perguntou, são quantos microns de precisão? André, o Trios 3 são 6,9 microns de precisão. O Trios 4 foi desenvolvido para ter até 4 microns de precisão. Sinceramente, assim, relevância clínica entre 4 e 6,9 não vai existir nesse sentido. Mas é só para vocês entenderem que a gente até tentou deixar o hardware mais preciso, mas não Não saturamos aí, tinha já como, estamos né? no bem, exato. Não, só E, o- só para a e- gente colocar em perspectiva, né? Se você cortar 1 milímetro em 1.000 pedacinhos iguais, cada um deles mede 1 micra. Uhum. Um fio de cabelo tem mais ou menos 50 micras de diâmetro. Então a É. gente está falando aí, né, de Uma uns hemácia 50. tem 8 microns. E você não vê uma hemácia a olho nu. Então você não vai ver Bom, 6 microns também. se a gente perdesse 1 micra de diferença, a gente não acha mais, né? Exato. Entendeu? Então, e assim, só para deixar claro, tá, André, precisão, a gente está falando sobre reprodutibilidade. Então, quantas, assim, eu vou escanear a boca do Ricardo 2 vezes, e essas 2 vezes, a diferença entre um escaneamento e outro vai ser menos que uma hemácia. Você não vai ver, não vai ser visível olho nu. Dentro de um tratamento, isso é muito importante. Aí a gente tem a acurácia também, que é o fato do escaneamento que eu fiz no Ricardo ser igual ao valor da boca dele também. Então, tem esses termos que a gente precisa sempre levar em consideração. O trios, ele tem acurácia, de maneira geral, né? É muito alta. Então, tanto precisão quanto veracidade. Ou seja, eu jogo um dardo, acerto no meio, mas eu jogo mais 2 vezes e acerto no meio também. Não foi ao acaso que eu acertei o valor real, entendeu? Isso é importante. É Ok? 7 micron todo dia, né? Exato. Imagina quando a gente fala para comparar os escaneamentos, né? O quanto isso é importante. Porque imagina eu escaneio hoje e amanhã é outro valor. Aí eu vou comparar para entender essas diferenças. Não tem como eu saber se aquela diferença é clinicamente real, certo? Uhum. Poderia explicar melhor a diferença das ponteiras do modelo de trios? Temos o trios 3 e os nossos espelhos riscam com muita facilidade. Tem algo a fazer para evitar um pouco isso? Morgana, isso que você comentou, só para pontuar, gente, o trios 3, os trios, né? O trios 3 e o trios 4, apesar dele ter aquela diferença nessa ponta aqui que eu comentei, né? Aqui eu não tenho eletrodos, tá vendo? A condução de calor aqui acontece pelo scanner e ele leva calor para essa região para o espelho não embaçar. Por isso que às vezes ele demora tipo 1 minuto, não mais do que isso, para aquecer a ponteira, tá? O Trios 4, ele tem esses. Esqueci o nome, acabei de falar. Eletrodos. Obrigada. Eletrodos. Então, já não estamos falando mais de condução, é indução, é muito mais rápido, né? Chaleira por indução. Então, a gente conecta aqui, ele já aquece para o espelho, né? E o Trios 3 e o Trios 4 têm os espelhos aparentes, né? Ou seja, a ponteira é aberta, tá vendo que eu tô colocando o dedo aqui? O Trios 5, ele já é fechado, então eu não consigo fazer isso que eu tô fazendo aqui. Então, ele é fechado nesse sentido e ele também aquece mais rápido, porque ele também tem eletrodos nessa região. E a sua ponteira pode estar acontecendo essa questão de riscar por alguns motivos, tá? Me fala se isso faz sentido para você. Primeiro, a partir do momento que a gente escaneia grudado no dente, e é para ser bem próximo, a gente fala de 5 milímetros, mas você pode tentar afastar, mas muito pouco, tá? Não afastar muito mais na hora de escanear, porque como ele é confocal, se você afastar muito, ele vai perder o foco, você vai perder qualidade no seu escaneamento, além de velocidade, tá? Então, tenta afastar um pouquinho, não ficar arrastando a ponteira no dente nesse caso, mas bem pouquinho mesmo. E na maneira de higienizar, porque às vezes o produto que você está utilizando também pode estar deixando o espelho um pouco mais sensível, tá? A Uhum. maneira certa da gente higienizar é simplesmente usar um sabonete neutro com o dedo mesmo, não precisa passar, não esfregar nada, tá? Com o dedo e lavar com sabonete neutro e nada mais do que isso, tá? Todo o restante vai afetar aí a saúde, vamos dizer assim, das ponteiras. Porque o dente do paciente não encosta ali, né? Então não é isso que está arriscando, né? Mas se eu escanear com a ponteira muito perto, Sim. ele suja o espelho e aí você tem que limpar, né? Isso. Uhum. E assim, como ela é aberta, às vezes, se você depende do jeito que você posiciona e faz isso, né? Pode estar gerando algum tipo de risco nesse sentido. Mas aí é só você levemente tirar
né, de Afastar um posição. pouquinho, né? É coisa assim, você tem que manter próximo, mas é bem pouco. 5 milímetros é a distância ideal para a gente fazer o escaneamento. Tá. Legal. Mas principalmente porque, como ele é aberto, para você não colocar e ficar puxando, às vezes, dependendo do formato do dente, isso pode gerar algum tipo de situação. Não é Uhum. comum, tá? Mas isso eu tô chutando aqui por conta do que ela falou. E aí, Ricardo, se você puder colocar esse vídeo, gente, é a última coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Mas é uma plataforma que a gente tem aqui, que eu gosto muito, é o Automate. É uma plataforma da Trishape que, assim, está sendo um sucesso no sentido de adaptação. Então, não é uma plataforma que você só pode usar com a Trishape, mas claro que otimiza, se a gente for pensar nesse processo todo, que é basicamente uma inteligência artificial que desenha a coroa para você. E aí ela desenha, e como toda inteligência artificial, nesse caso, sendo alimentada, até o processo de reconhecimento da linha marginal, é ela que faz. Claro que você pode alterar, tá, gente? Vocês podem alterar alguns parâmetros, mas a ideia é ela deixar pronta para você em menos de 1 minuto, algo que 99% dos casos ninguém vai alterar, e a gente consegue mandar para imprimir e paga por exportação, ou seja, não é um software que você paga mensal, você paga, se você gostar do desenho, você exporta, nesse caso, olha lá, ele já tá, tudo isso foi ele que fez, tá? O vídeo está mostrando exatamente como ele funciona. É claro que se você quiser, você pode alterar um ponto de contato, enfim, alguma situação dessa. A gente também tem essa tecnologia hoje para placas oclusais. Eu sou muito fã da parte de coroa, porque ela está muito, muito avançada, tá? Então, eu sugiro que vocês vejam sobre, porque vale muito a pena e ela é pontual. Então, ela é muito legal para quando vocês estão no consultório no início, né? Vocês conseguiriam acoplar aí no processo de vocês facilmente para otimizar o fluxo todo, já imprimir rapidinho, vocês terminariam o fluxo. Certo? Legal. Bom, muito obrigada. Eu falei muito, muito além, né, Ricardo? Mas Foi ótimo. continuo aqui se vocês tiverem dúvidas. Beleza. O André perguntou também sobre investimento agora, e acho que é comigo aqui, Glau. Eu vou Uhum, conduzindo, então que eu tenho mais alguns poucos slides aqui para a gente ir finalizando, tá? tá É bem. bom, como a Glaucia bem pontuou, então ela falou sobre o TriosCare, o suporte, né, que também é uma garantia e também é um seguro da Trishape, que ao adquirir um dos equipamentos da Trishape, seja ele qual for, um dos modelos do Trios 3, o Trios 4 ou o Trios 5, todo mundo ganha ele durante um ano. Depois disso, você decide renovar ou não o TriosCare, e aí a sugestão que a gente faz aqui na Doni é, leva o seu scanner, no final do ano a gente conversa de novo sobre isso, que aí você vai você já vai ter uma opinião muito mais bem formada sobre preciso ou não desse seguro barra garantia. Por exemplo, eu faço serviço de escaneamento e a pessoa anda com o scanner e o computador pela cidade, eu uso em mais de uma clínica, ou meu scanner ficou o tempo todo parado, só eu usei e ele nunca caiu no chão, não sofreu riscos, então a sugestão aí é que se leve o scanner e no final desse período a gente converse de novo sobre a renovação do CARE, que não é obrigatório. Se você optar por não renovar, seu scanner vai funcionar para sempre com aquela versão do software ali em que ela foi adquirida. Independente de você fazer ou não o CARE, aí quando você decide adquirir o seu equipamento da Trishape através da Doni 3D, você também leva uma camada de serviço que é o suporte da Doni. Então a gente sempre vai dar suporte, independente de você ter o CARE ou não. A questão aí é que para algumas coisas a gente pode precisar do auxílio da Trishape, né? Do auxílio não, a gente vai precisar da resolução da Trishape, né? Então aí a gente precisa pedir ajuda lá às vezes. Quando você adquire os equipamentos, a gente convida vocês para fazer um treinamento presencial. Esse treinamento presencial ocorre mensalmente em Ribeirão Preto ou em São Paulo. São treinamentos de 2 ou 3 dias que passam por escaneamento, desenho e fabricação, tá? Então aprende a escanear, aprende a desenhar guia cirúrgica, modelo, enceramentos, placas e também aprende a operar os equipamentos de impressão 3D. O ideal aí é que você vá ao treinamento e leve também um operador, a pessoa que realmente vai apertar esses botões.
fui para o treinamento e esqueci tudo. Não tem problema, a gente tem os treinamentos online, tem as reciclagens e tem o suporte técnico, onde você vai falar com dentistas, com técnicos de prótese, com engenheiros aí, o nosso suporte costuma ser bem resolutivo. Tá? Então, nós temos também ali a plataforma online, né, as nossas linhas de materiais, enfim, no momento oportuno aí a gente vai falar sobre tudo isso. E aí, chegando ao ponto do André, os valores de investimento. Hoje, nós temos uma condição especial para o Trios 4 e para o Trios 3 Refresh. Os dois têm valor semelhante aqui no Brasil, geralmente custam 75 mil. A gente vai fazer uma proposta especial aí para vocês. Então, vamos chamar todo mundo, tá? Para conversar em particular, mas vai ser um preço diferenciado com um parcelamento sem juros, em que vocês vão conseguir dividir tudo isso aí em até 24 vezes sem juros, tá? Então, vocês vão receber uma proposta um valor aquém dos 75 mil, que deve ser o que vocês já têm, mas em um parcelamento aí de 24 vezes sem juros. Muitos desses equipamentos já estão no Brasil, tá? Então é basicamente uma pronta entrega. Aí vocês vão receber os aplicativos, os treinamentos, o suporte, um ano de care, tudo aí como a gente bem pontuou, tá bom? Mais alguma dúvida? Bom, só para eu não deixar a pergunta aberta, né, André, e para eu ser mais específico, tá? Normalmente o Trios 3 Refresh custa 75 mil, o Trios 4, 75 mil, e o Trios 5, 145, tá? E a gente vai fazer uma proposta diferente a vocês aí, depois da live, em particular, tá bom? É só para não dizer aí que não falei os valores, né? Bom, caso a gente não tenha mais dúvidas, então, eu vou finalizando por aqui. Queria agradecer muito a Gláucia pela participação, pela aula Eu que brilhante aí, agradeço, o Ricardo. conteúdo muito valioso que nos trouxe. Também a Giovana aí, todo o pessoal do marketing pela organização e, claro, a vocês aí que participaram, que enviaram suas dúvidas e que têm confiado em nós aí como provedores de soluções digitais. Não é só uma venda, é um relacionamento que é construído. A gente vai ter que tirar dúvidas por melhores que sejam os equipamentos. A ideia é que eles sejam usados aí por pelo menos uma década, às vezes mais do que isso. Então, a gente vai falar sobre suporte, a gente vai falar sobre assistência, talvez a gente precise fazer alguma manutenção nos equipamentos de vocês também. Vai ser um prazer, viu? Eu vou adicionar, Ricardo, deixa eu só adicionar uma coisa que você falou isso agora, eu já ia te falar em outro momento, mas, pessoal, de fato, isso que o Ricardo falou é algo que a gente compartilha muito, eu acho que é por isso que a gente trabalha tão bem, né, Ricardo, tipo, Trishape com a Doni, que a gente compartilha muito dessa visão de que vocês consigam adquirir e usar a odontologia digital, e a gente vai ficar muito feliz se for através da Trishape barra Doni. E aí, em relação à Trishape, o que eu posso dizer é que a Doni tem um suporte muito elogiado, que vocês já conhecem, enfim. E esse treinamento que o Ricardo falou, esse presencial, que vocês têm direito, até eu tô querendo fazer, viu? Então vocês me esperem no próximo, Vai lá, vai tá no bem? primeiro dia que você já dá o treinamento também. Não, não, eu vou ficar sentadinho. Já vi que o Rafael já domina, quero aprender tudo. Perfeito, Bom, Gi, então. obrigada, viu? Obrigado, Obrigada, viu, gente? Um Ricardo. abraço a todos aí. Obrigada, Foi um prazer. Glaucinha. Obrigada. E, ó, quem não segue a gente ainda no Instagram, tá? @Doni3D, por favor. E o site também da Doni, www.doni3d.com.br. A gente tem um blog, tem umas coisas bem legais lá para vocês também ganharem mais conhecimento, tá bom? Obrigada a todo mundo.